Boa noite. Boa noite, como estão? Nesta quarentena, né? Quinta-feira de live de papo pedagógico e uma quinta de quarentena, né? Terceiro dia da quarentena. Queria saber, né, como é que está tudo isso. Oi, tia! Tudo bem? E aí, como é que tá de quarentena? Meu tio Paulo, a família entrando, né? Oi, Lu! Então, hoje o nosso papo pedagógico, super atualizado. A gente vai conversar um pouquinho sobre o coronavírus, como isso implica nossas vidas, o porquê que isso está acontecendo, o que é verdade, o que é mito. E aí a gente vai poder, né, desmistificar algumas coisas, se tranquilizar ou não. Aí a especialista já vai entrar para poder conversar um pouquinho com a gente. Tá bom? Então a gente vai chamar. Ela já entrou aqui, já vi. É doutora Júlia Tupinambá. Ela é médica da SAMU e também ela é residente do Hospital Santa Isabel. Então vai ter algumas informações aí atualizadas para a gente não ficar, né, com suposições, né? Neste momento de pânico, o melhor remédio é a informação. E a gente está aqui para isso. Deixa eu... Cadê? Ela está aceitando. E aí, mandem perguntas, dúvidas do que você está fazendo. Oi, Ju! E aí, prima? Tudo bom? Tá torta a sua Pera. cabeça. Ah, pronto. Aê! E aí, como é que você tá? Tudo Mais bem? tranquila? Tô tranquila. Pronto. Então, primeiro fale um pouquinho, se apresente, fale como é que tá essa área de saúde aí, para depois a gente começar a explicar sobre essa nova doença aí, para você Tá. ajudar a gente. Meu nome é Júlia, né? Sou médica residente de clínica médica lá no Santa Isabel e médica do SAMU. A gente, né, tá passando por um período de crise, né, de um coronavírus. E, assim, os hospitais de Salvador têm se preparado, né, cada dia mais para receber, né, essa crise que, na verdade, está para vir ainda. Né? Não estamos ainda com potencial, ainda vai vir esse potencial A essa curva crise. fala muito da Tende a curva, né? aumentar, tende a aumentar muito aí o número exponencialmente, né, de doentes. Então, assim, a gente tem se preparado, né? Os hospitais de Salvador têm se preparado bastante para isso. Mas é uma doença que realmente é importante ser dita, né? Quais são os sintomas, quais são as precauções, o que deve ser feito atualmente para prevenir, né? Certo. É assim, coronavírus. O que que tem de especial nessa doença? O que ela é? Fala um pouquinho sobre a doença em si. Pronto, então vou começar falando um pouquinho sobre o histórico, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o histórico, como é que é a transmissão, como é que essa doença se propagou pelo mundo. Então, tudo começou no dia 8 de dezembro de 2019, né? Quando começou a aumentar o número de casos de uma doença, né, de uma pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Então, essa doença, essa pneumonia, né, que estava fora do padrão habitual, ela aumentou exponencialmente nessa região. Isso abriu os olhos, né, para os órgãos de saúde para se preocupar e investigar direitinho o que estava acontecendo, qual era a origem, qual era o agente causador. E a Organização de Saúde emitiu um alerta para essa doença lá no dia 31 de dezembro de 2019, diante do aumento dos casos exponencial lá em Wuhan. No dia Ninguém seguinte, sabia o que era, né? Era uma ninguém doença sabia o que desconhecida. era, desconhecida até então. Né? E aí preocupou porque ela aumentou de forma exponencial, né, o número de casos. E ninguém sabia como tratar, ninguém sabe de onde vinha. Né? E aí no dia seguinte, né, do alerta que a Organização Mundial de Saúde emitiu, eles divulgaram que essa doença poderia ter começado no Mercadão, lá em Wuhan. Né? Um mercado que vendia animais vivos. Então, se a suspeita foi de que um daqueles animais já portava um vírus, né? E esse vírus foi transmitido para o humano. Várias bactérias e vírus, eles podem hospedar o animal sem causar nenhuma doença a ele. E quando é transmitida para o ser humano, eles podem desenvolver a doença, né?
Foi o que aconteceu. Mas a transmissão não é só feita de animal para humano, né? A gente sabe que atualmente essa doença é transmitida de humano para humano, principalmente. E aí, finalmente, no dia 7 de janeiro de 2020, descobriram qual era o agente que estava causando essa doença, né, misteriosa, que é esse coronavírus que a gente tanto se fala, né, que a gente só vê no WhatsApp, né, na mídia sobre esse tal de coronavírus. E o que é esse coronavírus? Na verdade, esse coronavírus não é um vírus específico. O coronavírus é um grupo de vírus que causam doenças no sistema respiratório. Né? Existem vários coronavírus, né, que é chamado assim porque ele tem o formato de uma coroa. E esse vírus causa geralmente doenças, resfriados simples, resfriados comuns. Né? Acontece que Então, os vírus... coronavírus, só para entender aqui, que não é da área de saúde, para clarear. O Certo. coronavírus, existem outros tipos de corona já. Isso. Já se conhecia outros tipos de coronavírus. É uma família, né, de vírus que causam doença no sistema respiratório. Só que vírus, eles sofrem mutações ao longo do tempo. Né? O material genético dele, eles modificam. E aí, eles podem se tornar mais agressivos ao longo do tempo, com essas mutações. Que foi o que aconteceu com esse novo coronavírus. Né? Ele é chamado atualmente de SARS-CoV-2, né? Era antigamente chamado de 2019 nCoV, porque foi descoberto em 2019, né? O N de novo e COVID de coronavírus, mas passou a ser chamado de SARS-CoV-2 porque ele tem uma semelhança muito parecida com o material genético de um dos coronavírus que causou a epidemia lá em 2002 no Oriente Médio, né? E aí chamar de SARS-CoV-2 por isso. Enfim, acontece que esse vírus... então, no Oriente Médio. SARS-CoV só, né? Nesse caso é o 2 agora. E esse vírus, ele causa a doença chamada de Covid-19. Então, o nome da doença é Covid-19, né? E o agente causador, o vírus, é o SARS-CoV-2. Esse vírus, então, ele infecta o trato respiratório, né? Principalmente o pulmão da pessoa, e ele pode gerar sintomas que vão de leves a graves. Os sintomas principais... Mas o que essa doença assim, tem de diferente dessas outras que você falou? Tipo assim, existe já vários grupos do coronavírus, mas essa em específico, por que está assustando tanto? O que é que ela tem de diferente? Então, com a mutação, né, que o vírus desenvolveu, ele acabou se tornando mais agressivo do que os outros coronavírus que a gente já conhecia. Né? Entendi. E aí, sim, esse vírus ele vai causar sintomas respiratórios, que principalmente febre, falta de ar e tosse, que são os principais sintomas, né? Chega a mais de 90% dos casos, né, tem esses sintomas. E também pode gerar outros sintomas, né, como diarreia, dor muscular, coriza. Não são sintomas tão comuns como esses três que eu falei, mas também pode ter. E pode também desenvolver... Quando fala em sintomas, aí a gente já fica achando que tá. Porque em quadro, teve gente que, assim, acaba, é o que eu fico falando. Eu indico até não ficar assistindo tanto, porque vai desesperando as notícias e acaba repetindo a mesma coisa. A pessoa já começa a sentir sem você tá sentindo, o mesmo caso várias vezes. E dá um desespero. Aí você começa a ter uma dor de barriga, será que é coronavírus? Exatamente. Aí tem um espirro, será que é coronavírus? Então já bate pânico. Porque verdade. a gente nunca viveu uma situação dessa. Nunca viveu uma reclusão, né? Uma quarentena. É tudo novo e a gente tem medo do desconhecido. É verdade. A gente já viveu outras pandemias, né? Mas não foi como essa, né? Lá em 2019 teve a pandemia. Eu não lembro de ter tido, né? Desse nível de 15 dias de aula, eu não me lembro. Não foi nessa já proporção. Teve alguma nessa proporção que eu saiba, não. Outra coisa que eu fiquei na dúvida. Então, um diferencial dela também é que ela passa muito rápido? É isso. De uma pessoa para outra? Ou não? O problema desse vírus é o seguinte, ele tem um potencial de infecção alto, né? Ele pode ser transmitido de forma rápida, né? De forma rápida de uma pessoa para outra.
Além disso, né, diante do globalismo que a gente vive, né, é fácil a pessoa viajar de um país para outro, é fácil a pessoa se transportar de um lugar para outro, né? E, além disso, né, existe o período que a gente chama de incubação do vírus, que é o período em que o vírus está no organismo da gente, mas não manifesta a doença. E a pessoa fica com o vírus lá... né? Isso, fica incubado. No caso do Covid-19, ela gira em torno de 5 a 14 dias, né, que é o período de incubação médio, que é relatado. E aí essas pessoas, né, que estavam com o vírus lá, estavam no período de incubação, achavam que estava sem o vírus, começaram a viajar pelo mundo e esse vírus foi se espalhando pelo mundo. Então, um dos problemas é esse também, né? Além da questão desse vírus ser potencialmente infeccioso, né? Ele infecta fácil as pessoas. E também o hábito de higiene, né? Eu tava lendo sobre isso. Como a gente não tinha esse hábito de higiene? Brasileiro, né, também abraça tudo. Então, como também uma forma de conter esse vírus é higiene simples. Exatamente. Não é isso? A transmissão dele é muito fácil também, né? Por isso que ele acabou se espalhando. É através de gotículas, né? Que é liberado pela tosse, pelo espirro da pessoa, pela saliva. Então, a pessoa que está sadia, né? Tem contato com essa secreção, com essas gotículas, através do aperto de mão com a pessoa doente, quando pega em algum local que aquela pessoa doente pegou, né? Que deixa as gotículas lá e leva essas gotículas até a boca, né? Até as mucosas, até a boca, o nariz, coça o olho. Ela está levando o vírus até ao seu organismo. Tem que ter contato, então. Tem que ter contato, É por gotículas. Ainda assim, se supõe várias coisas ainda, né? Se supõe que pode ser por aerossóis, que a gente chama, né? Que só pelo... que o vírus pode estar pelo ar, mas ainda não tem comprovação. Ainda não tem comprovação isso, né? O que está se comprovando mesmo é que a transmissão é feita por gotículas. Pelo contato com as gotículas daquela pessoa que está infectada. E aí, isso também foi um potencial, né, que levou à transmissão desse vírus pelo mundo, né, para a pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Pandemia quer dizer a doença em nível global, a doença se espalhou em nível global. Né? Surto é quando está em algum local específico, né, uma escola, uma cidade, ou um bairro. Epidemia, um pouquinho maior, né, em cidade, países. E pandemia a nível global, né? A doença se espalhou pelo mundo inteiro, que foi esse caso. Inclusive então, no caso, Brasil. A dengue aqui no Brasil é epidemia. Isso, exatamente. Ou não Exatamente. Não, tá nesse nível sim. Perfeito. Perfeito exemplo. Então é isso. E essa doença, né, tem um potencial de levar a óbito, né? Na verdade, a letalidade dele nem é tão grande comparado a outros vírus. Né? Estima-se, né, pelo Ministério da Saúde, que eu peguei essa informação, porque existem outras estimativas também em outros locais, que 3,4% que esse vírus essa doença causa 3,4% de letalidade. Né? Letalidade é o número de casos registrados, né, confirmados, sobre o número de pessoas que vão a óbito por essa doença. Né? E aí, geral parece alto, mas é o seguinte, essa estimativa é um pouco hiperestimada. O que acontece? Muitos dos casos são assintomáticos, né? E muitos dos casos têm sintomas leves que a pessoa, às vezes, tem uma tosse e pode estar até realmente com o vírus, mas isso não vai causar nenhuma repercussão significativa para ela. Mas ela já tem um vírus. Então, essa letalidade acaba sendo hiperestimada, porque não se contabiliza, né, vários casos que não se sabe por aí. Entendeu? Então, isso vai dificultar até para saber quantos casos teve. Mas é assim... Porque a gente pode ficar em casa... Pode ter muito mais, isso. Pode ter muito mais casos. Não vai saber que foi o coronavírus. Não se sabe. Além disso, quando a transmissão é feita pela comunidade, né, isso não se sabe. Aí, quando entra dentro da comunidade, não sabe de onde veio. E eles acabam, como aumenta muito o número de casos, eles acabam restringindo os kits, né, para diagnóstico para pessoas graves só. Então, acaba subestimando, né, realmente o número de casos reais. Então, não é real, porque não tem como... Certamente é menos, é muito menos, né? Assim, em termos práticos e pragmáticos mesmo, esse vírus acaba sendo até menos letal, muito menos letal do que o influenza, né? Que teve a pandemia em 2009. Menos menos letal, inclusive muito menos letal. Em 2009, estimou até que a influenza a letalidade dele foi de 23%.
né? Nossa. Muito maior que o do coronavírus. O que é que acontece? E por que, né? Você deve estar perguntando, deve estar pensando por que esse alarme todo, né? A gente tem que. Essa Não questão de teve no ficar em outro. quarentena, que não teve no outro, né? O problema é que a infecção desse vírus se tornou muito rápida, né? Esse vírus se espalhou muito rápido. Então, assim, em termos proporcionais, né, quantitativos, né, o número de pessoas infectadas foram muito maior. Então, quando a gente tira uma porcentagem, né, de um número, de uma quantidade maior de Maior pessoas, é uma quantidade acaba enorme de sendo... mortes. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, isso aí é um problema de saúde pública no sentido de controle, né? De controle. Por quê? Imagine, 5% das pessoas desenvolvem doença grave, né? Cerca de 5%. 80% são sintomas leves. E 5% são sintomas graves. Pensa aí, eu até peguei aqui o IBGE de 2019 do Brasil, a população do Brasil. Foi de 210 milhões de pessoas. Imagine se todo mundo começasse a desenvolver a doença de vez. 5% de 210 milhões de pessoas vai dar 10 milhões e 500 mil pessoas. Vamos falar mais assim, graves. Em Salvador, por exemplo, a gente tem uma noção maior. A população de Salvador, em 2009, pelo IBGE, foi de 2 milhões e 900 mil. Se todo mundo em Salvador começasse a desenvolver rápido a doença, 5% ia ser grave. Então, 5% dessa população fica em 145 mil pessoas graves. Sim. Né? Imagine se todas essas pessoas forem de vez, né, para os hospitais. Não Isso é muito suportava. grave. Isso é Não muito grave no suporta. sentido de ter outras doenças. Tipo, não é só corona. Exatamente. Tipo, o hospital não tá só para receber isso. Então, é vesícula, Exatamente. é apendicite, é dengue, é Exatamente. influenza, é meningite, tantas É, outras coisas, parto. Então, imagine uma pessoa precisando de rapidamente um atendimento de infarto, pois é. infartando, e tá lá cheio de corona e já tem uma imunidade baixa e já pegou o vírus que alastra rápido, então realmente vira um caos, né? Então, a maior Exatamente. preocupação A é a preocupação precaução por conta é disso. essa, porque o sistema de saúde pode entrar em estado de calamidade, não suportar todas as doenças graves pelo coronavírus, porque assim, doenças leves, né, sintomas leves, a pessoa tende a ficar em casa mesmo, se hidratar, né, tomar o sintomático, remédio para febre, para dor, e ficar em casa. E aí o organismo mesmo vai combater o vírus. Mas pessoas graves, né, que com uma doença grave, elas precisam de suporte mais invasivos, né, suporte mais específico em hospital, né. No caso da doença grave que gera insuficiência respiratória, ela precisa de uma máquina, né, em terapia intensiva dentro da UTI que ajuda a pessoa a respirar. Por enquanto que o vírus está lá, né? Por enquanto que o vírus está lá. Porque até então não tem tratamento nenhum para essa doença, né? Tem estudo ainda, tratamento, não existe. Então é só suporte. Então a pessoa precisa desse aparelho para respirar, né? Que é chamado de ventilador mecânico. Então esse ventilador mecânico que vai fazer com que o pulmão da pessoa funcione, né? Ajude o pulmão da pessoa a respirar. Só que um ventilador mecânico é para uma pessoa só dá para uma pessoa. Imagine se todo mundo de vez, todos os pacientes graves precisassem ir para o hospital, né? Fosse para o hospital, não teria esse ventilador, não teria vaga, não teria espaço para ocupar todas essas pessoas graves, além dos infartos, né? Os 5% que recebem esse socorro têm muito mais chance de sobreviver. O problema está nos 5% Isso. que não vai conseguir ter esse apoio, que aí vai virar dados de que morreram, né? Dados de morte. É Então, isso. Porque é e o seguinte, sobre o grupo de risco, que eu Sim, estava lendo, como você falou, 80% vai ter sintomas leves, é um dado que tranquiliza, né? sim. Porque a gente pode ter sintomas leves, então o importante é a quarentena, né? A gente ficar em casa, porque se eu tiver um sintoma leve, eu não vou passar para o grupo de risco. Isso, Então, exatamente.
é essa gravidade. Então, fala um pouquinho da importância da quarentena, né, para o pessoal entender. Ah, mas para mim eu posso ter 80% de eu ter algo leve, é tranquilo, beleza, para você. Mas e o grupo de risco? Fala um pouquinho como é que funciona isso e como a gente pode proteger os idosos. Perfeito. Então, como você falou aí, o grupo de risco, né, que é 5% dos casos do coronavírus, são principalmente os idosos, né, acima de 60 anos, e pessoas que têm doenças de base, como hipertensão, diabetes, pessoas que são imunossuprimidas devido a algum câncer ou então por algum medicamento, né? Essas são as pessoas de risco para desenvolver a doença grave. Não. Criança não está nesse grupo de risco, né? Assim, criança, ela tem uma taxa de letalidade de 0,2%, é menor. Ótimo, Né? mas Criança não tem muito importante. Agora sim. Que ficam logo preocupadas. E a gente que tem escola também está muito preocupado. Mas criança também tem um problema, né? Porque criança está sempre tendo um resfriado, né? Então, um desses resfriados sempre tá com o nariz correndo, sempre tá com o nariz entupido e tossindo, né? E aí, um desses resfriados pode ser realmente um coronavírus, né? Que está transmitindo para outras pessoas, inclusive para o avô, né? Que está lá com a criança, para o grupo de risco, o avôzinho lá que está com a criança abraçando, né? Que gosta de dengue, o avô, né? Então, o ideal é que a criança que não é grupo de risco seja separada do idoso, porque ela, por não ter essa imunidade, ela vai pegar a doença, não vai desenvolver de forma grave, mas vai passar para o avôzinho que está beijando ela o tempo todo. Exatamente. Mas, assim, também tem relatos de crianças que morreram, né? Então, de qualquer forma, a gente precisa proteger as crianças, né? Não vai arriscar, né, ser a criança, por essa porcentagem baixa, né, de letalidade, não vai arriscar a criança a desenvolver a doença também, né? Claro. Mas é um dado que a gente já acalma o coraçãozinho da gente. Com certeza. Né? Mas é principalmente por isso mesmo, então, né, pela contaminação. Gestante é grupo de risco? Gestante também é. Gestante é. Tá. E esses pacientes realmente com imunidade mais baixa, né? E crianças que têm problema respiratório também acabam sendo um grupo de risco, né? Crianças que tem asma, sinusite, né, rinite. Mais problema pulmonar mesmo, asma, doença pulmonar mais grave, né? Crianças que são imunossuprimidas porque usam algum remédio por alguma doença. E também acaba entrando em grupo de risco, né? Crianças que têm alguma doença de base. Mas, em geral, as criancinhas causam sintomas mais leves, né? A mortalidade é menor. Então, a importância da quarentena é para que a população maior, os 80%, defenda a minoria, digamos assim, o grupo de risco. Também, né? Além disso, foi o que eu falei. Imagine se todo mundo adoecesse de vez. Não ia suportar. O sistema de saúde ia colapsar. Né? A gente acaba tendo que deixar de atender uma pessoa para atender outra. Né? Não ia ter lugar, não ia suportar. O que está acontecendo na Itália. Exatamente, o que está acontecendo na Itália. Então, como você vai escolher o paciente que vive e o que morre? É difícil, né? É complicado. Então, assim, a gente tem que prevenir que aconteça isso aqui. Vai acabar que várias pessoas vão ter a doença, né? Mas se for de forma ao longo do tempo, né? Se não for todo mundo de vez... Quando a curva acabar, vai virar tipo H1N1, tipo, tive corona, tive gripe, porque já vai estar estabilizado. Mas o problema é esse, se tiver tudo de vez. Se tiver contato, porque realmente vai acabar contaminando o outro, porque é difícil, né? A gente não abraçar a pessoa, não pegar na mão da pessoa, enfim... mas se for de forma mais linear, né, que o sistema de saúde suporte atender essas pessoas graves, né, aos poucos, né, que trate essas pessoas graves aos poucos, isso vai, a doença vai acontecer de forma mais branda, né, não vai causar tanto caos, né, como a gente está vendo na Itália, né? A Itália foi muito rápido. Também, aí já é uma opinião pessoal minha, você me fala se vai estar ok. Tipo, o carnaval acabou trazendo, eu acredito nisso, o vírus também. E aí muita gente adoeceu, às vezes sem saber que é e sem saber que não é o coronavírus. Porque teve muito europeu, chinês, tudo, né? Tava aqui, globalizou, e eu acho que não deu devida importância no momento crise lá na China, né? Então a gente subestimou de que chegaria aqui. Muita gente subestimou a doença, né? Desde da China até os italianos mesmo, quando começou a ter alguns casos, falaram, não, é igual a gripe, né? É menos letal que gripe, então vai passar rápido. E subestimaram, né? Então acabou que isso também, né, levou a propagação mais rápida no mundo.
Não dá para dizer, fica difícil a gente dizer se que o carnaval, né, trouxe a doença ou não. É difícil, mas pode ter acontecido, né? Porque tem tanta gente no mundo que veio. Porque eu fiz o cálculo de 14 dias de incubação e a explosão. Eu fiquei calculando. Falei, mas tudo bem, vou guardar essa para mim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal fez algumas perguntas, deixa eu ver se a gente consegue responder algumas. Ah, isso aqui é importante, hein? Aqui falou, estamos tendo muitas informações falsas. A fake news está no momento aí de realmente dominar a internet. Então vamos ter cuidado com o que a gente está vendo, ver a fonte, analisar e até deixar um pouquinho para lá. Porque assim, a gente fica viciado e fica olhando. Aí 30 mortes, 31, 32, 33, isso não vai mudar. A gente vai ter que passar por essa crise. Vamos ter que ficar esses 15 dias. Quem pegou, pegou, já está lá, já vai desenvolver, já vai acontecer. Então, esse desespero, esse medo, sei que o medo do desconhecido pode, né, causar insegurança, mas a gente tem que tentar manter o equilíbrio nesse sentido. Então, vai estourar, mas a gente tem que estar firme no que a gente está vendo. Por isso que a gente está conversando com uma pessoa da área. A gente, logo que lançou, Julia, não sei se você viu na China, compartilharam vídeos da pessoa andando e desmaiando do nada. Imagine essa fake news. Então, não é assim. Então, já estamos conversando. É um sintoma de gripe. 80% de ser leve. Os 5% grave tem que ser tratado, tem que ir para o hospital, não é isso? Então, assim, você falou alguns sintomas. Tem gente que diz que dá dor de cabeça e tal. Mas eu queria saber o seguinte. Quando eu devo procurar o hospital ou quando eu espero em casa? Pronto, isso é importante saber realmente. Sim, você falou, né? 80% dos casos são leves, né? Desenvolvem sintomas leves e o próprio organismo da pessoa vai combater aquele vírus. Não precisa, né, de ir para o hospital, não precisa de tratamento, assim, até porque não tem nenhum tratamento específico para a doença, né? Tratamento de suporte mesmo. Então a pessoa tem que ficar em casa, né? Hidratação. Tá com febre, toma um antitérmico, né? Tá com dor, toma um analgésico, né? E aí fica em casa, hidratando e isolada, para não transmitir essa doença para outra pessoa, né? Ficar isolada mesmo, no quarto, ou então levar para outro lugar. Porque o medo que está rolando, então as pessoas não vão que ficar só, vão morrer, não, gente, 80%. Então é uma estimativa que a gente tem a nosso favor. Se você sair correndo, vou para casa de minha mãe, vou para casa de não sei quem, aí você vai ser um transmissor e vai matar pessoas. E tem gente que tá pensando que tá de férias, né? Tá para ficar saindo do trabalho, não tô de férias. Vou pra praia, vou sair com alguém, não sei o quê, mas não é férias. É realmente então, a gente quarentena, tem que se isolar. Mas é isso aí você falou. Então, quando é que eu preciso... A gente consegue achatar a curva, né? Exatamente, perfeito. Então, quando é que eu vou procurar o hospital? Quando é que a pessoa tem que procurar o hospital? As pessoas que têm que procurar o hospital são principalmente pessoas que estão desenvolvendo sintomas graves, tá com falta de ar importante, e aqueles pacientes, né, que estão com falta de ar e são de risco, né? Idoso, paciente, como aquilo que eu falei, né? Hipertenso, diabético. Esses pacientes devem procurar o hospital, né? Que estão desenvolvendo sintomas de falta de ar. Deles irem procurar e mais com problemas respiratórios. Então, nariz correndo. Falta de ar importante. Uma febre de 2 dias, uma dor de barriga. Então, dá para aguentar em casa. Exatamente. Então, segura a onda Quanto em casa, demora, né? mais ou menos, o ciclo do corona? Ainda Todos os sintomas. Eu sei que é de pessoa para pessoa, mas tem alguma média, assim, de tipo 7 dias, 10 dias? É isso, ainda não se sabe, não tem exatamente comprovação científica nenhuma, né? Algumas pesquisas mostraram que gira em torno de 7 dias, mas também não tem nenhuma comprovação científica, né? É muito incerto ainda, muitas coisas são incertas sobre a doença, né? Tem pouco tempo. 7 dias para você desenvolver o ciclo da doença e uma média de vírus mesmo. Geralmente vírus demora em sair mesmo, né, Júlia? Exatamente, mais ou menos isso mesmo. Né? E assim, aí ainda vai ter pilha da imunidade. Quem tem imunidade pode demorar 3, 4 dias, quem tem imunidade pode demorar 15 dias, né? Depende. Outra coisa importante, Milha, essas pessoas que forem procurar o hospital, né, elas devem colocar máscara. Né? Então, elas precisam colocar a máscara cirúrgica mesmo, que chama de máscara cirúrgica, aquela mais fina, né, para prevenir a contaminação de outras pessoas. Falta, Júlia. Mas aí...
o pessoal tá com medo, tá em desespero, aí compra 2 caixas de gel. Aqui, O problema é esse, Muita eu gente tô em compra Palmeiras, tudo e acabou que outras pessoas não compraram, né? eu tô em Palmeiras, eu vim antes do confinamento e acabei ficando confinada. Meu Deus. E aí o que acontece? Chegou a cidade com 12 mil habitantes, e aí chegou uma caixa de álcool em gel. Uma pessoa comprou as 2 caixas de álcool em gel. Pois é. E a cidade ficou. Tá se protegendo, por favor, essa pessoa? Pois é, não tá O que podendo que não, tá, adianta o que é que adianta, A ela pessoa... sozinha e todo mundo ao redor dela, na cara dela? É verdade. Então, isso também, a gente tem que manter, aproveitar a oportunidade, né? Que a crise vem junto para a gente trabalhar a empatia, a solidariedade, a generosidade para poder também ceder. Enquanto houve isso aqui, também aconteceu em outros lugares que a gente viu, de pessoas receber o álcool em gel e distribuir nos potinhos menores para mais pessoas. Então, nem vendeu. Teve farmácia que fez isso. Então, às vezes o medo quer dominar e o medo acaba paralisando, acaba entrando em desespero. Então a gente É tem que verdade. aproveitar essa oportunidade que a gente vive dizendo que não tem tempo para nada. E aí vem esses 15 dias aí para você ficar com você mesma, em sua casa, sem desculpa de trabalho, sem desculpa de ir ao shopping, sem desculpa de ir para banco, sem desculpa de nada, vai ter que ficar confinado. Então aproveita para fazer as metas da vida e ser uma pessoa melhor, né, É, Júlia? Ajudar para estar e fazendo tem um bem muita... para a sociedade. É muito difícil realmente, né, ficar em casa, ainda mais que, com criança, né, que acho que é o público maior aqui, que são mães. É difícil, né, quando tem uma criança em casa, criança que quer brincar, quer fazer um monte de coisa, às vezes se torna complicado, né? A criança que é muito agitada, quer fazer um monte de coisa. Muito Mas assim, difícil, é. tem que tentar desenvolver, né, atividades com elas para tentar controlar a situação, E né? até o isso aí avalia, né? Porque, tipo assim, você tem cachorro, vai ficar o cachorro confinado para. Então, vai passear num lugar mais aberto, utiliza Exatamente. o gel, lava as mãos. Então, toda a É. precaução não vai para um parque onde todas as crianças vão escorregar naquela escorregadeira. Então, vai dar um passeio num campo, volta com o brinquedo dela. Então, evitar esse tipo de contato com outras pessoas. Ligia falou aqui, e tentar manter uma boa imunidade. Tem exemplos de medicamento que ajuda na imunidade, tipo lactobacilos vivos. Você concorda, Ju? Não, Mili, é assim, o que realmente vai contribuir para isso aí é hidratação e alimentação balanceada, né? Se alimentar, se hidratar, né? Tentar fazer uma atividade física. Mas, assim, não tem nenhuma comprovação científica, né? Que lactobacilos, que própolis, que vitaminas, suplementação de vitaminas vai prevenir. Isso é importante também para a gente cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Uhum, Gente, não é comprar uma vitamina C que você vai ficar com a imunidade alta de hoje para amanhã. É processo. Nosso corpo é construção dia a dia. Então, é atividade física, alimentação saudável, exatamente. tá com seus nutrientes ok. Então, não adianta correr para a farmácia, comprar todas as vitaminas C que a imunidade vai chegar assim embora toda. Não é mágica, é construção, é processo. O Verdade. E tem pessoal quer mágica. muita gente que se aproveita da situação, né? E fica vendendo suplementações, dizendo Mágica. que é mágica, que vai combater o coronavírus, se você tomar não vai desenvolver. Isso aí é tudo fake news mesmo. E não existe, não. É. Realmente é como você falou, nutrição, hidratação, alimentação balanceada, exercício físico. Meu pai falou aqui um negócio, o Bahia deu a sede de Salvador para colocar leito com respirador. Não sei se é verdade, espero que sim. Eu vi falar na televisão mesmo. Eita, acho que... Tomara, hein? Que legal. E também vão reativar, né, o Hospital Espanhol. Vai ter mais leitos Sim, é aí para as verídico, pessoas que nunca precisam. vi, não sabia se é fake É news, não sei se é verdade. real. É verdade, Ótimo. Então a gente está se preparando, ainda não chegou, mas estamos nos preparando. Uhum. O hospital, Isso. o Aliança comprou vários ventiladores mecânicos, né? Que é aquela máquina que eu falei que ajuda a pessoa a respirar. Então, outros hospitais também estão comprando, né? Daí é Então, para estão se plano de preparando. saúde, né? Então a gente já fica. Eu não tenho um plano, meu plano não pega aliança. Não, outros hospitais Aí, públicos também, né? Outros hospitais mais é, difícil, né? Porque a burocracia, mas estão se equipando também, né? O espanhol vai virar como para atender pessoas do SUS mesmo.
E essa, Isso, essa pronto. O espanhol é um investimento que vai ser do SUS. Isso é uma para ótima todo mundo. notícia. É isso aí. Aqui, Ligia falou não fazer o uso de ibuprofeno e depois Fera falou, OMS voltou atrás, ibuprofeno está liberado. Então, Não, ibuprofeno. ibuprofeno, até me perguntaram, eu não sabia se realmente era ou não. Eu fui pesquisar, mas não achei nenhuma comprovação científica que era contraindicado, entendeu? Eu pesquisei, mas Então, não achei, não é uma comprovação científica. Não, é fake sim, news. Então, não tem comprovação científica ainda, né? Assim, o ibuprofeno é um anti-inflamatório, né? E assim, a dengue, às vezes, pode se manifestar como um resfriado, né? Como uma síndrome viral, né? E a dengue, no caso, ela é contraindicada, o anti-inflamatório, né? Que pode gerar uma dengue mais a grave. dengue é Então, assim, é bom evitar, é bom, inclusive, falar, né, com o médico melhor sobre a o situação. dipirona e o paracetamol, né? Dipirona e São paracetamol é melhor. indicados febre pelo corona, o indicado dipirona e o Tilenol, os tradicionais, né? O paracetamol. É melhor. Assim, não é que é contraindicado inflamatório, não, viu? Não tem essa comprovação, não. Mas, na Tá, dúvida, é melhor evitar mesmo. Botar só tomar só de pirona e paracetamol. certo. Como prevenir, a gente já falou. Aí fala muito do álcool em gel, mas também não achei, também não tenho, tá em falta. Tem, Mas, gente, sabão ser você humano, eu tô acha? com medo de você. Aí tem muita gente Ai, falando sobre vinagre, né? Que eu vi falando aí sobre vinagre. isso, eu E, queria saber mais. Algumas substituições existe, não existe? pois é, vinagre não. Vinagre é fake também. Vinagre não existe essa comprovação. É Mas, fake assim, news. é. Mas uma lavagem boa de mãos, né, com sabão e água, isso já previne bastante, né? Porque o vírus, ele é envolto, né, por uma cápsula de gordura. Então, o sabão detergente, ele faz justamente envolve, né, a gordura, né, dos braços, né, da mão e do vírus também, e ela tira esse vírus da superfície da mão. Então, uma lavagem boa de mãos, né, de Então, preferência acima de nesse 15 sentido, o segundos, detergente também é indicado, que é baratíssimo, detergente. Exatamente. R$ 2 e é Agora tem que super lavar bastante. desenvolvimento. É bom lavar bem, Super realmente. desenvolvimento. Uhum. Uma demora, então, tipo assim, amanhã mesmo vou voltar, né? Sei que tá parando aí, então quero ir para casa. Então, como é que vai ser? Eu vou pegar um detergente, já comprei meu detergente, vou botar. Então, cada posto que eu tiver que parar, que são 6 horas de viagem. Aí lava a mão das meninas. É, Não tem álcool em gel. Vai ter que ser dessa lavar a mão. forma. É, exatamente. É Deixa o eu ver mais se. adequado. E agora o álcool gel tem que ser acima de 70%, né? 70% álcool gel. Menor que isso também não resolve tanto. Ó, o número de mortes na Itália já é maior que na China. Você acredita que esse número aconteceu por causa da aglomeração? O pessoal falando. Eu Cadê? acho Deixa eu que, ver na aqui verdade, mais. eu acho que a situação da Itália, na verdade, foi que eles subestimaram bastante a situação, né? Pelo que eu vi relatos de colegas de lá, né? Ela tava falando que as pessoas estavam andando na rua pensando que era algo simples, né? Que estavam subestimando. Ah, não, a letalidade é menor do que o influenza, então acabaram disseminando, né, mais rápido o vírus. Eu acredito que Sim, seria por deixa eu causa, ver. acho que acredito que seria por conta disso. Ah, o pessoal está perguntando. No caso, o recomendado é sabão líquido, ok? Evitar sabão em barra. É melhor, né? Porque o sabão em barra você tem só se for só para você, né? Se for só você que estiver usando sabão em barra, tudo bem. Mas se for compartilhar com outras pessoas, aí seria melhor o líquido. Certo. Deixa eu ver, a Ana Paula falou aqui, a decretação de calamidade pública pelo Estado e município dispensará as licitações públicas e o governo poderá comprar diretamente sem tanta burocracia. Os respiradores, no caso, né? É porque ela é Tende a advogada. acontecer isso. Tende a acontecer isso mesmo. Sim. O zinco ajuda contra o vírus? É aquela mesma situação Pergunta. do. Não, aquela mesma situação que eu falei da vitamina, né? Não tem comprovação científica, não. Então, tem que fazer aquilo que a gente já falou, né? Hidratação, alimentação, atividade física. Isso aí que tem que fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma. Cadê? Controle da pressão também. Para limpar superfícies, pode usar também hipoclorito, deixar agir Pode. 10 a 15 minutos, depois passar um Isso. pano úmido. Perfeito, perfeito. Ótima dica. Bem legal.
Certo. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Vocês tiverem pergunta aí, o pessoal tá bem participativo, viu? Eu acho que essa foi uma das lives que a gente mais teve pergunta. Estão com medo, né? Fiquem em casa. Fiquem em casa. Deixa eu ver. Você falou já, né, da importância da quarentena. Deixa eu olhar aqui. Como proteger o emocional e ter uma rotina saudável, presa dentro de casa por 15 dias? Então, tem Assim, alguma dica aí? não se desesperar, né? Não entrar em pânico, né? E tentar manter uma rotina, assim, acho que é importante a rotina, porque assim, a gente está acostumado com a rotina, né? Ir para o trabalho, acordar, fazer um exercício, ir para o trabalho, voltar, almoçar. Enfim, as pessoas estão acostumadas a uma rotina. Acho que se a pessoa começar a criar uma rotina dentro de casa, talvez isso amenize mais a situação, né? Porque realmente, né, ficar em casa o tempo todo é bem complicado. Eu coloquei aqui algumas dicas minhas. Eu botei assim, ó. A gente tem o medo de desconhecido, né? Então, Uhum. para não se apavorar, e como sabe que tá cheio de fake news, teve alguém aí que falou que acompanha jornal. Só que jornal, às vezes, massifica uma mesma informação. Tipo, o João morreu com 72 anos, aí fala de manhã, fala meio-dia, fala de noite, aí a gente acha que aquele João já são 3 pessoas, porque massificou tanto aquela informação que a gente já fica com medo. Então, a gente tem que evitar situações que favoreçam o nosso medo, porque medo é uma emoção primária, né? Ela é a emoção para a sobrevivência. E tudo que tende a envolver a nossa sobrevivência causa medo. Então, como é algo que já naturalmente vai impactar a sobrevivência, então nos gera medo maior ainda. Então, evitar estar em contato com muita informação o tempo todo. Então, se você quiser se atualizar, olha um horário do dia, como a Júlia falou, na rotina. 17 horas eu vou olhar o boletim no mundo como é que tá. Leu, acabou, de uma fonte segura, tchau. Se tiver um grupo que fique mandando muita coisa assim, muita informação, que esteja. Você vê que é natural. A gente lê, já começa a sentir um taquicardia, um negócio, aí já vai ficando com ansiedade. Então, esquece isso daí. Então, era algo que eu já estava ficando obstinada. Toda hora eu estava olhando como se um segundo para o outro mudasse alguma coisa. Então, eu já estou mudando esse hábito. Não estou olhando mais noticiários, que eu acho que a imprensa também utiliza para poder massificar os casos negativos, porque não pega as coisas boas e ficam falando o tempo todo. Tipo, lava a mão, utiliza isso, substitui por isso, né? Tem que massificar essas informações também, que é o que vai causar prevenção, e não ficar focando no que morreu. Eu quero saber quem viveu, fez o quê, tomou própolis, entende? Então, nesse sentido, a gente tem que se contaminar de coisas mais positivas. Então, verifique informações, veja se são reais, veja se são fatos, se contamine de coisas positivas, aproveite o confinamento, né, a quarentena, para ter momentos alegres, felizes. Então, desliga a TV, vai fazer um jogo de tabuleiro, vai jogar um dominó, tentar Uhum. aproveitar a companhia de quem está com você, que às vezes no dia a dia a gente não tem tempo. Então, assistir um filminho, fazer algo que libere na gente sensação de bem-estar e de prazer, porque essa emoção nos traz, aumenta a imunidade, correto, doutora Júlia? Verdade. Né? A Faz sensação bem para a de saúde, com certeza. Saúde mental é importante aumenta também. a imunidade, faz a gente se sentir melhor. E o medo, pelo contrário, aumenta a cortisona, tá certo? É, E faz a gente ficar com a imunidade mais baixa. Então a gente acaba atraindo aquilo que a gente pensa muito. Então pense em positivo, sejam luz. Deixa eu ver o que mais que eu botei. Não compartilhar medo nem notícias que não sabe se é real. Então é tenta compartilhar só coisas importante. positivas, coisas que vão ajudar o outro. Compartilha. Vi que é legal isso. Se for realmente real, compartilha. Então, coisas positivas. Evita compartilhar o medo, senão a gente vai estar gerando pânico na sociedade. Deixa eu ver. Visualize a cura. Faça meditação. Vibra pelo universo. Então, mentaliza a cura, mentaliza um corpo saudável, mentaliza o universo passando por esse ciclo para a gente tentar superar, ler e assistir coisas edificantes. Então, não adianta a gente vai botar lá no programa epidemia, não sei o que, não sei o que, a gente vai ficar maluco. Então, bota uma coisa nada a ver, uma comédia para dar risada, para relaxar, para descontrair.
Então, faz a sua vida ficar mais leve em casa, tá? Liga para alguém, conversa, bate papo, faz uma Uhum. videoconferência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Siga o fluxo da vida no momento. Então, faça isolamento social. Não vá contra a corrente. O momento da vida agora é isolamento. Então, siga o fluxo. Não queira ser retadão nem retadona e sair para fazer diferente do contra, não. Siga esse fluxo. A energia de ficar em casa, fica em casa. Quando voltar a sair, essa é uma preocupação, Julia, que eu tenho. Como é que vai ser? Mesma precaução, né? Quando Quando for sair, voltar. evitar locais aglomerados, né? Evitar contato com pessoas, tem que ficar 1,5 m de distância da pessoa, né? E, assim, máscara é para pessoas que estão com sintomas, né? Não adianta muito você usar máscara que não está com sintomas, porque a pessoa, quando espirra do seu lado, quando tosse, ela está levando não só as gotículas para o local da máscara, está protegendo seu nariz, sua boca, mas também leva para o seu corpo todo. Então, você pode estar com a mão já contaminada, então leva para a boca depois, leva para o nariz e aí acaba Você contaminando. tá na roupa, tirar a Tá roupa na no roupa, banho. exatamente. Então, isso não adianta muito a pessoa usar a máscara sem estar com sintomas. Mais importante, pessoas com sintomas, né? Até porque vai faltar máscara, né? Como você falou. Então, o mais importante pessoas que estão sintomáticas. Sintomáticas, é uma informação importante mesmo. E você tem alguma previsão, assim, de um chute, digamos assim, que você É acha mais que um a gente chute, né? para passar por essa fase aí? Eu me repita aí que 2 meses? ficou falhando. Na Quanto China tempo a gente vai foram ficar 3 meses. com... Mais ou Vixe, menos, muito você acha que a gente difícil. abaixa essa curva? A China foram 3 meses, né? É muito difícil, isso vai depender mais da gente, né? Se a gente fizer o que deve ser feito, talvez isso passe mais rápido, Então, né? Isso aí sim. não gera um caos, né? Se a gente não fizer o que foi feito e for A gente espalhado levar com rápido, então vai. seriedade o que está acontecendo. Exatamente. O bom é que o governo tá dando todo o suporte para isso, né? Tipo É, assim, mas- tá liberando decretos e tal, então meio que sim, não tem sim. desculpa, né? Então, e a informação tá aí, né? Todo mundo tá ouvindo falar, todo mundo tem a informação. E muita gente não tá ouvindo, né? Muita gente tá subestimando, como muita gente Não da tá Itália, uma acreditando. pessoa na Itália. Exatamente. Isso é preocupante. Então, acho que, deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta. Aqui, os italianos pensam em processar o governo italiano justamente por negligenciar as informações à população, dizendo que era apenas uma gripe, sendo que não era. Interessante. Cadê? Assistir ópera ajuda para quem gosta, a Juan falou. Músicas edificantes, então é estar realmente em sintonia com coisas positivas. Não vamos deixar uma situação que é ciclo na vida, que a gente está por algum motivo passando por isso, que a gente se torne depressivo, fique na cama debaixo do cobertor, esses 15 dias esperando passar. Então, não, vamos ver como a gente pode influenciar e ajudar as pessoas nesse momento, né? Se Com você vai no certeza. mercado, você não tem um vizinho para comprar a comida dele, a sua, então você já vai se tornando mais útil, mais solidário aí, né? A oportunidade. Deus deu a oportunidade para gente rever 15 dias pensando, 15 dias meditando e 15 dias com a oportunidade aí de fazer a diferença no mundo, né? Sermos heróis ficando em casa. Olha que coisa boa. É isso aí, Miri. Não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Acho que já respondemos todas as perguntas. Deixa eu ver o que mais. Pronto. A máscara, cadê? A máscara é descartável. Vejo gente reutilizando, Não mesmo pode. úmida, cheia de secreção. Ai, cadê? Teria algum problema para quem está com sintomas reutilizar a máscara? Não, não pode não. Não pode reutilizar não. A máscara, quando fica úmida, quando fica com suor, né? Você tem que ser descartada. Não pode reutilizar a máscara, não. Senão não adianta Inclusive nada. pode até comprometer, né? Dar uma infecção maior, porque você está ali com aquele muco em contato com a sua própria gripe. Nossa, eca. É, Sim, aqui a Ana Paula está agradecendo a Pampédia, a iniciativa da live. Que legal que vocês gostaram. Então é isso, né? Acredito que a gente deu para clarear um pouquinho. As dúvidas cessaram. Já, pronto. E aí, Júlia, quer se despedir, falar alguma coisa?
Como foi essa experiência, primeira live? Primeira live, nunca tinha feito uma live. Mas Foi foi ótimo, interessante, foi falar ótimo. do que a gente gosta, eu falei. Falar do que a gente gosta, do que a gente tem propriedade. É a melhor Exatamente. coisa do mundo. Gostei Mas foi muito, te muito boa a convido. iniciativa, foi muito boa a iniciativa, Mili, para passar, né? Essas informações são importantes mesmo, né, para todo mundo. Então, foi parabéns, né, pela iniciativa e também obrigado pelo convite. Adorei, vamos marcar já outras. É isso aí, ó. Meu pai falou que a máscara tem validade de 2 horas. Não sei. Duas E horas aqui, estimada por causa porque realmente você está respirando ali e vai ficar acabando ficando úmida, né? Então, quando sempre que é, fica úmida, tem que descartar. cadê? Antônio Porto disse que 15 dias mais poderá ser mais. O pico está previsto para abril e maio. Está É, prorrogável, né? Então é isso. Aí qualquer coisa a gente atualiza, assim, a gente pode fazer outras lives para continuar explicando, orientando a população sobre isso. Um beijo para vocês, se cuidem, tenham muita saúde, tá bom? Não saiam de casa, não saiam fiquem de em casa. Se casa, precisar fica em sair, casa. tomem a precaução, tá certo? E mantenha-se ativos e positivos vibrando pelo universo. Um beijo, boa noite. Beijo, Tchau, Júlia. Mili. Obrigada. Tchau, tchau. Foi massa, viu? Valeu. Beijo, Vou tchau. deixar salvo aqui, vou jogar no YouTube depois. Te mando. Não. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.